Olá, boa noite. Estou gravando mais uma live. E na live de hoje eu vou estar comentando uns assuntos importantíssimos, né? Trazendo algumas informações aí concernentes aí a um pouco da geopolítica, né? E se você chegou agora, que puder ficar, realmente tem alguns assuntos importantíssimos aí para comentar, tá? Só ajustar o som. Como é que tá o som? Bom, boa noite você que está chegando no Instagram, boa noite você que está chegando no YouTube. Estou de volta à live, né? Depois de uns dias, né? Realmente eu me ausentei devido às atividades, os contratempos, mas na minha ausência eu estava, obviamente, né? Sempre buscando algumas informações de forma natural, né? Porque muitas coisas estão acontecendo e realmente dia após dia, pessoal, né? Dia após dia, muitas coisas. Então, outras irão acontecer, né? E aqui o intuito não é causar nenhum alarmismo, muito pelo contrário, é trazer as informações para que nós, vamos dizer assim, para abrir os olhos, né? As pessoas perceberem que o mundo jaz no maligno, tem uma agenda em curso, né? E essa turbulência que está ocorrendo progressivamente na geopolítica, né? Na política. Então nós devemos entender que muitas coisas estão inseridas numa agenda, né? Bom, eu vou estar compartilhando aqui a minha live, tá? E eu já vou dar início então ao assunto, tá bom? Bom, pessoal, de volta aqui. Precisei compartilhar a live, né? Nas redes sociais, nas minhas redes sociais, né? Algumas. E se puder e quiser também compartilhar, tá? Fique à vontade. Você que chegou agora pela primeira vez, se puder assistir também as lives anteriores para vocês entenderem, e fique à vontade também, seja bem-vindo, tá? E os assuntos comentados aqui, eu sempre gosto de gravar live de forma natural, né? E realmente também dando a minha opinião acerca de tais acontecimentos. Procuro dar minha opinião mais próximo da lógica, né? Porque a rede é ampla, então as informações são diversas, os pontos de vista são diversos também, né? E afinal de contas, é através dos pontos de vista que as pessoas adquirem a base, né? E buscam se fundamentar no assunto, né? E pesquisar os assuntos. Porque realmente, ainda mais nessa questão geopolítica, né? E é óbvio que ainda existe, nesse cenário geopolítico, existem aqueles planos que são, vamos dizer assim, reuniões, né? São planejamentos que ainda, até então, a maioria não alcançou o entendimento, pois ainda estão a executar, né? Isso também para aqueles que são assíduos nessa questão geopolítica e sabem muito bem o que eu estou falando, e aqueles também que não são, porque através dos fatos que as pessoas vão extraindo as informações e desenvolvendo as suas opiniões, né? Então, eu vou começar a falar, né, nessa questão, essa situação dos Estados Unidos, né? Pois bem, esses acordos, essas taxações aí, né? O que o Donald Trump está fazendo
primeiramente, é para manter a soberania americana, manter o imperialismo americano, né, no seu estado absoluto. E realmente ele está indo com tudo agora, dessa vez, aproveitando essa chance, né, e primeiramente é para manter então essa economia. Por quê? Porque ainda existe a ameaça, né, no que tange a economia, não na questão bélica e militar, porque os Estados Unidos ainda está num nível bem alto ainda nessa questão bélica, né, militar, né? Mas essa questão econômica, a China, ela realmente está articulando ali os seus acordos. Por exemplo, no Brasil é o maior, vamos dizer assim, parceiro comercial do Brasil, né? Só que além dessa parceria comercial, tá, há uma questão da soberania do país, que lamentavelmente está sendo entregue. Um país tão rico desse, né, mas realmente o sistema escravatório de impostos, né, o abuso, né, e a desordem do governo está influenciando nessa pato. Então, pois bem, a China, ela está ocupando esse cenário. A situação até uma certa influência política no país, né? Seus negócios, articulações aí. E até então, tá além dessa parceria comercial, tem um intuito no meio disso tudo. Então aí é um ponto importante a nós analisarmos. Boa tarde, você que está chegando agora, fique à vontade, tá? Fazendo aqui a minha opinião em relação aos fatos, né? E esse intuito é perigoso para a questão da soberania do país, que já foi estabilizado, não é de hoje, né? Os governos estão assim com a China. E se passar um tempo, como que ficará esse cenário? Passando-se alguns anos, né? Extraindo ali, vamos dizer assim, as influências ideológicas da China em relação ao país, porque o governo está assim, junto com a China. E a China, seus tentáculos aí em vários países, né? América Latina, tá? E a China, ela passa nesse intuito ser uma ameaça aos Estados Unidos, porque essa questão comercial, a China vai articulando ali, vai desenvolvendo ali, extraindo ali, né, seus negócios, aprimorando, fortalecendo a sua questão econômica através, né, desses acordos, dessas permissões aí, né, que vamos dizer assim, os prostitutos da soberania, né, que estão fazendo com a soberania do país, né, não é de hoje. E a China, os Estados Unidos, ele vê sim como ameaça nessa questão que pode influenciar, impactar, né, se tornar ameaçador para a economia americana. Então, os Estados Unidos está de olho sim na América Latina, ele não pode invadir assim, tem que haver N motivos para adentrar, mas ele pode sim, o que está fazendo é essas taxações. Inclusive o governo do Brasil, agora que certos políticos estão querendo lá negociar com o Trump, porque estão vendo que a situação está muito séria, né? Mas o governo atirou no pé, queria também manter as taxas elevadas, e quem está pagando o pato é o povo brasileiro, né? Através do sistema escravocrata de impostos. Essa escravidão de impostos, vou ser bem claro, essa escravidão de impostos que está assolando o país. O país é tão rico e o povo tem que pagar mais caro.
Então é hora de nós refletirmos sobre esses assuntos. É importante nós entendermos essa realidade, tá? Porque um país tão rico passar por essa situação, é óbvio que isso não é normal, pessoal. Não é normal. E eu lamento dizer, sentar e ficar esperando o país melhorar, mudar, enquanto ocorre essa agenda de desgoverno, até porque esses episódios de Javi que nós presenciamos, né, eu já vi essa história outra vez, e agora foi ratificado para facilitar o entendimento de muitas pessoas que achavam que tudo era apenas uma teoria e não uma conspiração, sendo que é uma conspiração envolvida nisso, é que os Estados Unidos, né, abriu a caixa preta da USAID. Instituição essa que recebia o dinheiro lá dos Estados Unidos, né, o dinheiro do trabalhador contribuinte americano, através dos impostos, e desviava, mandava esse dinheiro de forma ilegal e corrupta para países e patrocinar a esquerda e influência política, né? E também a mídia para, então, doutrinar com informações aí manipulatórias e doutrinatórias. A caixa preta foi aberta, obviamente tem mais escândalos, né? Mas tem muita coisa que vai surgir, eu acredito. Se eu não vier agora, mas eu sei que vai ter. E parece que teve influência também nessa questão aí do manuseio político, né? De outrora, na questão de eleição, né? Como vocês bem sabem, a rede a gente tem que, né, de vez em quando dar uma falada diferente. E eu, como um humilde pesquisador que sempre está conectado à informação, já estava ciente que nós vivemos um déjà vu no país, né? Déjà vu, eu já vi essa história outra vez. Déjà vu, eu já vi essa história outra vez. Mas não é só no Brasil, pessoal. Não é só no Brasil. Nós sabemos que os ditador da Venezuela, né, que permanece lá e continua. Nós sabemos que certos países da América Latina também foram tanto suspeitos com relação às eleições, e também, por incrível que pareça, nos Estados Unidos. E até agora o Trump confirmou. Mas antes, já alguns fatos já estavam evidenciando que ocorreu fraudes eleitorais do governo Biden. E agora eles estão fazendo essa análise lá, e o Trump mesmo falou que ocorreu fraude. Não porque apenas ele está falando, apenas porque os fatos mostraram isso. Então, realmente, isso é a ponta do iceberg que nós estamos vendo, né, nesse cenário geopolítico, e também no que tange a certos acontecimentos, né, na questão climática, nessa questão envolvendo cidades, né, americanas. Como assim cidades americanas? Eventos que têm ocorrido também, eu vou estar explicando no decorrer, que foram eventos seríssimos e comprometedores e que não foram normais, né? O mundo passa por uma turbulência, uma desordem, até envolvendo acidentes aéreos, né? Como tem ocorrido aí em escala. E é de se observar que as mudanças, não só na geopolítica, mas também no clima, né, nas ordens naturais, normais, estão sendo afetadas de certa forma. E eu vou comentar, tá? Em alguns detalhes
né, o que foi mencionado agora. Pois bem, voltando à questão da geopolítica. Um pouco da geopolítica, né? Nós vamos morrer nessa questão do entendimento da geopolítica. Porque é algo constante. É óbvio que vai chegar eu falo assim, nessa questão do aprendizado, né? As pessoas, elas só vão perceber mais a situação ficando mais séria, vão acordar lá na frente, porque é uma turbulência. O que está acontecendo agora é o prelúdio de algo mais sério que está por vir. Tá? São as profecias que vão se cumprir, vão continuar se cumprindo, né? Isso é muito sério. E o que está acontecendo agora no cenário geopolítico vai se desencadear em futura guerra. O país ao sul do Líbano, Israel, também vai estar envolvido em guerra. Eles vão querer quando houver paz e segurança, tá, virá repentinas dores. Então muitos vão admirar, vão acreditar que realmente essa paz vai permanecer, mas depois eles vão se surpreender com essa turbulência que vai vir com uma repentina dor e destruição. E o país ao sul do Líbano, Israel, é a bússola, tá, profética. O que estiver acontecendo lá e o que for se agravar em relação aos países do Oriente Médio, então ali nós vamos ver sinais de mais acontecimentos e eventos proféticos, tá? Não somente Israel, há de se observar também essas resoluções dos Estados Unidos, né, em relação aos países. Por exemplo, a França, Emmanuel Macron, né, inclusive recentemente o Trump recebeu lá na Sala Oval, né, o Zelensky, e depois ocorreu lá, o Zelensky se alterou, o Trump teve tanta paciência. A interpretação das pessoas são várias, né? Mas a minha interpretação, de acordo com como eu vi ali, foi nítido, é que ele teve paciência. Chegou uma hora que o Zelensky, ele ficou se exaltando. Pois bem, e obviamente o Trump teve que cortar é muito dinheiro que foi mandado para a Ucrânia, né? No governo Biden, porque é um negócio para eles. A guerra e o patrocínio não era apenas para ajudar, eles tinham o intuito também como negócio, é claro. E os globalistas, certos membros globalistas, porque vários poderes que estão por detrás desse cenário, né? Quando eu me refiro ao globalista, os globalistas são certos grupos globalistas que estavam manuseando, né, como eles têm estado nesse cenário por detrás, mas vamos dizer assim, junto à OTAN, que queriam uma guerra, uma terceira guerra. É óbvio que eles queriam uma terceira guerra, certo? E o Trump teve que cortar, né, esses envios aí exacerbados de dinheiro para a Ucrânia, de armamento e tudo. E agora o Emmanuel Macron, né, já está falando sobre a bomba nuclear. Ou seja, nós temos essa potência nuclear, essa bomba nuclear, e representando também os países da União Europeia, né, para proteger a Ucrânia da Rússia. Já se falam até de uma possível terceira guerra mundial concernente a isso. É óbvio que o que está acontecendo agora, essas retóricas, né, esses rumores, é óbvio que nós temos que dar atenção, sim. Até porque é algo que pode surgir repentinamente, assim como as anteriores, né?
A Ucrânia começando a guerra desde 2020, quanto? Muito dinheiro mandado para a Ucrânia dos Estados Unidos. O patrocínio à guerra, sangue inocente derramado, e quem ganha são os patrocinadores, não é verdade? Há interesses escusos em terras, né? Terras raras também, que inclusive agora o Trump teve um acordo com o Putin. Eu já imaginava que antes do Trump assumir ia haver esse acordo com Vladimir Putin, né? Que ele não queria guerra, ele queria entrar em acordo com o Trump, porque tem uma questão comercial envolvida. O Putin, obviamente, se distanciou de certos projetos lá inseridos no BRICS, porque eles são encabeçados, os BRICS, ele e a China, né? A China encabeçada também. Mas esse acordo com o Trump enfraqueceu a relação do Putin em relação ao BRICS, que o BRICS também queria aprimorar um modelo de controle, moeda, e também de acordo com o intuito da China, né, de uma governança global, certo? Putin, China, eles lá são tentáculos de uma ordem mundial. O BRICS não tem nada positivo a acrescentar ao Brasil. Depois eles recuaram, né? Não, é o governo que quer desdolarizar, é o Lula que quer desdolarizar, né? Porque eles sabem que o problema é que eles iam se envolver. Então, o Donald Trump, inclusive depois o Zelensky quer negociar com o Trump, né? E agora a Ucrânia desestabilizada, sendo atacada pela Rússia, pode ser que comprometa, e os outros países vão querer também atacar. Por isso que o Macron realmente, né? Eu vou tentar colocar o vídeo aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui. O Macron realmente, quer dizer, falou, né, dessa bomba nuclear, realmente que vai no intuito de proteger a Ucrânia da Rússia, né? Tipo, ó, nós temos essa segurança, nós temos essa arma nuclear. E os Estados Unidos está cada vez mais se isolando, está mantendo essas taxações, né, para manter a estabilidade do dólar. Lembrando que o dólar, ele não, os Estados Unidos teve dívidas também, porque tem os bancos, né, federal, bancos lá de pequenos grupos lá que tem esse controle do dólar. Então ele tem que reparar toda essa estabilidade que o governo Biden deixou, que poderia até piorar, para alavancar novamente a economia, para regenerar a economia americana, para lapidar a economia americana, né? Que é o objetivo, manter o imperialismo americano, tá? Os Estados Unidos, ou seja, essa ordem, não é a nova ordem, mas essa ordem, né? No que tange a manter esse respeito, essa soberania, esse fortalecimento econômico e os acordos com os países que estão realmente, que aceitaram a fazer com os Estados Unidos. O que não aceitaram vai virar as costas. Aí é que está essa situação no Brasil, porque o povo está pagando preço, não é por causa deles lá não, pessoal. É por causa do desgoverno aqui do Brasil. É por causa do desgoverno. Porque o real é atrelado ao dólar. Então, eu falei até antes do Trump entrar, ele vai ser obrigado a negociar com o Trump. Tem que haver isto. Se não haver isso, vai piorar a situação. Ah, mas tudo indica, né, que eles querem propositalmente estabilizar a economia do Brasil para associar com a América Latina dentro do plano marxista deles, para então instituir aí uma democracia relativa. Tudo indica que eles querem isso. Pessoal, é hora de nós abrirmos os olhos e perceber que esse cenário preparado até então que nós estamos presenciando no Brasil não é normal. Não é.
Porque se o governo quisesse realmente, fato de verdade, manter uma estabilidade, mesmo que ele siga uma ideologia, ele seja escravo de um pensamento, uma doutrina ideológica, marxista, comunista, né? Apoiadores desses regimes aí, desses outros países que o comunismo não deu certo, amante desse pessoal, para então implementar um modelo de democracia relativa no país. Tem que estabilizar para impor isso aí, não é verdade? Até porque ele queria pátria grande, unificar com a América Latina para estabelecer a pátria grande. Isso ano retrasado, né? Parece que estava falando sobre isso. Então nós sabemos que isso não é normal. Agora, por que os Estados Unidos estão de olho na América Latina? Para manter a soberania americana, impedir o avanço que a China está tendo com acordos na América Latina, para impedir que seja comprometedor essa questão econômica dos Estados Unidos. Porque a China ainda é uma ameaça para os Estados Unidos. Embora os Estados Unidos belicamente está avançando, mas a China tem a sua questão econômica, né? Está cada vez mais ampliando, tá? E está investindo na tecnologia. Os Estados Unidos também está investindo na tecnologia. Agora com esse C hoje que ele se uniu para fortalecer, porque a tecnologia e a economia caminham junto. Então o país, para se tornar bélico, que é alta potência econômica e bélica, militar, é preciso estar associado à alta tecnologia. E é o que Trump está fazendo. Lá na frente, obviamente, a tecnologia ela vai fazer parte da nova ordem mundial. Eu vou chegar lá. Mas só que agora o cenário atual é manter a soberania americana. E se o Brasil fosse assim, pessoal? E se o Brasil fosse assim? Enquanto que o povo está pagando o ovo até mais caro no Brasil, e promessas de abaixar picanha e etc., o povo que está se permitindo a ser alienado, não percebendo que... Estou falando desses que acreditavam que ia ficar mil maravilha, né? Mas os outros estão abrindo os olhos, estão acordando, estão vendo que isso aí é um desgoverno. O Trump nos Estados Unidos está mantendo respeito aos cidadãos, está querendo melhorar a economia, está querendo fortalecer cada vez mais. Assim como o Enes falava, que o Brasil deveria ter até uma arma nuclear. Não que eu sou a favor da guerra, não que eu seja a favor de que realmente ocorra um ataque, mas que põe respeito. Por quê? Porque o país está enfraquecido na questão militar, pessoal. Eu lamento dizer, o Brasil está enfraquecido. Se eles quiserem invadir, eles conseguem invadir. Ah, mas tem estratégia e tal. Aviões que recebeu da China aí, fraco. Na terra, vamos dizer assim, no ar, aéreamente, no espaço aéreo, vai ser fraco. Com mais treinamento que eles têm. Os veículos aéreos vão ter um certo limite que não vai suportar, porque os países estão bem avançados. Eu me refiro aos países de alto, grandes, né, nesse potencialismo militar. Por quê? Foi propositalmente estabilizado. Treinamento, mas faltando investimento, faltando desenvolvimento tecnológico no campo militar. Se eles quiserem invadir o Brasil, sim, eles vão invadir. O Brasil com a soberania entregue. Entendeu? Não tem nada que venha a garantir uma proteção, uma arma militar, nuclear. No que tange por respeito que eu menciono, né? É um detalhe importante nós entendermos. Então, os Estados Unidos vai manter erguido a sua economia, vai se ausentar, né? Pode ser que seja pelo fato de que ele sabe que vai haver uma terceira guerra, ou de repente está se protegendo de uma nova ordem mundial, porque
o Oriente e o Ocidente, né, está vendo essa desordem, mesmo que um negocie às vezes com o outro e tal, mas tem esse intuito de uma outra nova ordem mundial e uma outra nova ordem mundial que vai surgir. No meu ver, entendimento de acordo com os fatos, isso é bíblico, a nova ordem mundial vai surgir mais cedo ou mais tarde. Sendo que uma agenda que iria ser implementada nos Estados Unidos, agora com o governo atual, ele atrapalhou, ele tirou de escanteio. Essa agenda ia preconizar, né, um certo controle e enfraquecimento da economia americana, permitindo um avanço do país inimigo, né, no que tange a China, por exemplo, ultrapassar essa questão bélica econômica. Teria sim essa possibilidade. Mas o Trump, sabendo disso, ele tirou de escanteio. Então agora o governo vai seguir as resoluções aí favoráveis ao imperialismo americano, vão continuar, tá? Vão continuar, o que é importante para a soberania americana. Mas tem um detalhe: o Trump está de olho no Irã, pelo fortalecimento também de arma nuclear, e que pode ser comprometedor a Israel. Biblicamente, o Irã não vai ser totalmente destruído, e nem Israel. Só que, quando houver a guerra, vai ter muito derramamento de sangue. No que tange a questão profética, eu creio que o que está nas Escrituras, assim vai ser. Obviamente, muitos estão querendo já preconizar certos eventos. Alguns eventos podem até ser preconizados, porém outros só vão dar sentido quando houver uma permissão do Eterno em relação aos acontecimentos proféticos. Se não fosse assim, então já estaríamos passando pela nova ordem mundial. Não é verdade? Eles querem a todo custo. Eles criaram essa pandemia. Exatamente. E agora apareceu outros vírus lá na China. Parece que tem um pessoal aí articulando para tentar fazer uma outra pandemia. Não estão conseguindo. Informações que eu obtive de pessoas instruídas, pesquisadores e cientistas. E de acordo com os fatos que eu tenho observado, eu juntei o meu entendimento junto com essa orientação que a pessoa deu. Então realmente compatibilizou bem, de acordo com os fatos, né, de que realmente eu estava mencionando, e quando eu recebi a informação dessa pessoa que foi uma fonte importante, estudiosa, cientista, pela conversa que eu tive com ela, jamais vou pensar o contrário, de que eles vêm articulando aí os seus planos de trazer uma outra pandemia e não estão conseguindo. Pelo menos agora. A outra foi submetida para realmente, eles esperavam matar mais pessoas. Esperavam matar mais pessoas através desses experimentos que foi comprovado que não tem eficácia nenhuma. E cada dia que se passa, as informações vão chegando e vão ratificando e mostrando que o que nós falávamos, eu representando várias outras pessoas, até certos cientistas, médicos do mundo, vários países, tanto no Brasil, que não foi uma conspiração, e sim uma teoria. Não foi uma teoria, e sim uma conspiração envolvida. Então isso é muito sério, né? Muito sério mesmo. Então, e vão vir mais informações concernente a isso. A OMS recentemente, a USAID, uma informação minha, a Caixa Preta da USAID mostrou que estava mandando investimento para a OMS para trazer essa informação, manipulando a informação das pessoas.
Eu ia mostrar algo aqui, mas na próxima live eu vou estar mostrando. Que desde a gripe espanhola lá atrás já tinha um plano elaborado, arquitetado, que até o intuito do Covid modificado não foi em 2021, 2022, 2020. Foi de anos atrás. De anos atrás. Então muitas coisas que estão acontecendo hoje não são normais, pessoal. Muitas coisas, a maioria que está acontecendo, são eventos premeditados. Premeditados, né? Então devemos entender isso. Enquanto que os laboratórios na outrora estavam se isentando de quaisquer responsabilidades jurídicas, o fato, o que ocorreu, ratificou e comprovou essas mortes, milhões de mortes no mundo todo de pessoas que receberam os experimentos, ratificou o quanto, o porquê que eles não queriam ser responsabilizados juridicamente. Então, o que foi mencionado antes, os fatos estão confirmando que não era teoria, e sim uma conspiração. Obviamente, nós, pesquisadores, nós que estamos aí naturalmente buscando as informações, né? E realmente sabemos que certas informações passam a ser teoria como nós colocamos suposições, mas não que elas estejam ali, vamos dizer assim, que não venha a ter sentido para uma lógica. Porque, de certa forma, certas situações ou fatos mostram que tem alguma definição, como são mencionados, né? Mas através disso nós procuramos sempre buscar cada vez mais o entendimento. E esses eventos que têm ocorrido, pessoal, tem um plano de controle envolvendo até certas cidades. Eu mencionei na live anterior o que eu não acho normal que aconteceu em Los Angeles, Califórnia, e agora outros lugares nos Estados Unidos, e outrora na Califórnia também, na Austrália, no Havaí. Existem tecnologias, pessoal, avançadas, e não é de hoje, de anos atrás, que podem causar incêndios, gerar combustão, pode interferir em certos eventos aí, de certos ciclones, como a HAARP. Se vocês forem pesquisarem aí, vocês vão ver o que eu estou falando. Então, certos eventos são manipulados, porque há um intuito por trás disso. E qual é o intuito? É um cenário controlado, onde as pessoas vão perder sua liberdade. Controlar as pessoas, deixá-las presas, assim como no filme George Orwell, de 1984, onde ele mostrava essa questão da liberdade das pessoas, e pouco a pouco sendo cerceada. Devemos entender que o intuito deles é destabilizar, acabar com a liberdade das pessoas. Nessa pandemia que ocorreu, vocês observaram o quanto que eles estavam tentando ali impedir a liberdade das pessoas, não era? Eles queriam mais, mas muitas pessoas reagiram. E eles querem outra. Eles querem outra. Não vou colocar data. Eu não sou adivinho. Nós podemos ter uma suposição. Estipular, sim. Só que as armas biológicas não foram só o Covid. Já teve outras anteriores. Mas
Eles não são Deus, eles não podem fazer o que eles querem. Rápido, acelerado. Eles estão trabalhando para isto. Mas enquanto eles estão trabalhando para isso, as pessoas estão amadurecendo. Enquanto eles estão articulando seus planos, as pessoas estão abrindo os olhos. E isso é passageiro. A conta vai chegar para todo mundo. Certo? Vivemos nessa ambiência tóxica de muitas coisas que estão acontecendo. Mas quando nós adotamos uma mentalidade com base na verdade, o entendimento, nós entendemos que podemos sair dessa matrix, podemos entender que todas essas muitas coisas que estão acontecendo fazem parte de um cenário criado e preparado. É claro que tem eventos naturais. Eu vou mencionar aqui um desses eventos naturais que tem ocorrido. A mudança nos polos magnéticos da Terra. A inversão dos polos magnéticos da Terra. Polo Sul e Polo Norte invertendo. Você vê que cientistas da Turquia, acho que é da Austrália ou Canadá, descobriram que está havendo uma modificação severa nas placas tectônicas. E o que eu tenho a dizer disso é que essa modificação nos polos magnéticos na Terra não foi causada pelo homem. Essa parte realmente está acontecendo, não sei que grau, eu acredito que pouco a pouco está atenuando, ou seja, está aumentando e está interferindo sim, vai interferir, alguns lugares vão estar congelando do planeta. E aí a pessoa pergunta, o que tem a dizer disso, dessas questões dos acidentes aéreos? Eu acredito que pode ter sido uma influência geomagnética ou geofísica. Polos magnéticos, mudando ali essa questão da, vamos dizer assim, circuito de perceber, interferindo ali, né, na rota aérea, ou uma geomagnética. Tem ocorrido aí certas intensidades de injeções solares, né? Erupções solares, injeções solares aí que variaram as suas variaram a intensibilidade, né? Isso tem ocorrido e realmente isso pode estar influenciando também o tráfego aéreo. Esses acidentes que tivemos, lembrando que acidentes ocorrem por vários motivos, tá? Um piloto pode passar mal, pode naturalmente dar um pane no motor, porque o motor de um avião também tem que passar por uma análise severa, tem que estar analisando, tem que estar observando, não é verdade? Mas a modificação dos polos magnéticos, certos acidentes que tiveram, eu não acho normal. Tem acidentes que ocorreram aí também que teve uma influência do dedo humano. Vocês perceberam o que eu estou falando? Teve uma influência no dedo humano. Mas vocês já entenderam o que eu quis dizer, né? Só que outros acidentes eu particularmente não achei normal. Eu acredito que teve uma influência, tá? Vamos dizer assim, que interferiu na questão magnética, eletromagnética. Então, tudo que está acontecendo hoje, nós vamos observar mais outros acontecimentos que vão estar, não estamos acostumados a ver, né? A presenciar.
outros eventos que vão ser de origem natural pelo avanço da inversão dos polos magnéticos e também possivelmente o aumento, né, porque varia das intensidades dessa questão da injeção solar. Entende? Vamos dizer assim, esse processo geomagnético, né, envolvendo o Sol. Certo? A tempestade geomagnética aí, que varia. E os polos magnéticos. Ah, mas se falam de um meteoro que eles estão preocupados que ele pode cair. Bom, o que eu tenho a dizer disso, pessoal, é que os meteoros eles sempre passam próximo, né? Levam anos e tal, e agora parece que preocupou alguns cientistas, naturalmente, né? Há esse preparo todo, essa observação, né? Afinal de contas, ele evolui nesse processo também de analisar os satélites também, que eu acredito em satélite, vou deixar bem claro, eu acredito em satélite. E só que só tem um motivo que faça acreditar que esse meteoro pode cair na Terra, que é como as escrituras falam, de 1/3 da humanidade teria sua vida ceifada. Se esse 1/3 da humanidade ter sua vida ceifada tiver diretamente ligado ao meteoro, então tudo bem. Mas ainda não temos certeza. Fora isso, eu não acredito que ele vai cair. Até porque quem vai permitir uma grande catástrofe, tá? Uma grande colisão de um mega meteoro no planeta Terra é o Eterno. Porque nada vai acontecer que não seja de uma interferência ligada numa questão de um acontecimento, um mega evento destrutivo, às profecias. Porque se ocorrer algum evento que venha a causar um grande estrago no mundo, mas que interfira nas profecias, então eu não acredito. Porque tem que acontecer. E se esse 1/3 for ligado a esse meteoro, beleza, eu acredito. Se não for, eu não acredito, mas eu respeito a crença das pessoas concernente a isso, né? Deixa eu ver quanto tempo tem de live aqui. Então, meus caros, hoje eu não estou mostrando vídeo, nada, mas eu vou ver se tem mais algumas notícias chegando aqui, né? Na próxima live eu sempre estou mostrando, nas lives sempre estou mostrando aí alguns materiais. Eu tinha até um vídeo aqui, pode ser que eu mostre esse aí. Deixa eu ver se chegou algumas notícias. Tem algumas aqui, mas um manifestante pró-Palestina que subiu descalço no Big Ben. O cara subiu descalço no Big Ben, né? Não sei se vocês viram isso. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês verem. Aqui, pessoal, ó. E vai ficar um tempinho ali, né? Pode ser que ele tenha alguma hipotermia, algum problema, passe mal e tem risco de cair, né? Pode enfraquecer e cair e quebrar o pescoço. Só o perigo. Então,
nós temos que observar que muitos eventos... Espera aí, desculpa aqui, pessoal. Botei aqui. Nós temos que observar que muitos eventos que vão ocorrer na Terra, aqui no mundo, que jaz no maligno, jaz, não é que todo do maligno, tem muita coisa boa aqui, certo? Natureza, eu me refiro à influência, mas não é totalmente dele. Então, muitos eventos que vão ocorrer vão estar relacionados às profecias, direta e indiretamente, certo? Outros eventos vão ser forjados, eles querem forjar certos eventos para se parecer eventos proféticos. No final dos tempos, ou seja, mais adiante, pode ser que eles venham aí a trazer um projeto do engano, né? Uma falso arrebatamento, ou uma falsa vinda, até porque lá no país ao sul do Líbano vai se assentar um homem que vai ser o anti-messias. Já tem o terreno, eles vão destruir aquelas mesquitas, vai causar ira pelos muçulmanos, vão construir, tá? Vão sacrificar aquelas novilhas lá, e ali é a bússola. No momento que eles começarem a construir, então vamos observar que muitos eventos vão estar próximos. Agora, há essas turbulências, esses rumores que nós estamos vendo. Guerra sempre teve, mas o que está acontecendo agora está se desencadeando, está sendo um prenúncio do que está por vir mais para frente. Então, baseando-se nesse princípio, nesses fatos, nós sim podemos aí dimensionar ou calcular mais ou menos os próximos eventos assim que vão vir em sequência, né? Mas ninguém sabe quando vai acontecer essas escalas, como que vai exatamente, pode ter uma dimensão, né? Mas que vai. Então, a partir do momento que as pessoas elas passam a enxergar a realidade, não amedrontar, não ficar em pânico, mas entender a realidade, ela vai ver e entender que isso tudo é passageiro, mas as palavras do Eterno Todo-Poderoso não é. Então, mais situações vão acontecer na geopolítica, né? Mais turbulências. Eu não acredito que a terceira guerra venha agora. Tem certos países que não vão querer dar um tiro no pé se houver a terceira guerra. O Trump já sabe que o plano da OTAN, tá? O globalismo e a OTAN realmente envolve muito dinheiro. No que tange também a questão da OTAN, ele está moldando isso, refletiu sobre isso aí, né? E vai mudar essa relação, já está e vai mudar. Que tudo que for importante para manter ali o equilíbrio econômico e fortalecimento econômico dos Estados Unidos, ele vai fazer. Então, pessoal, tinha mais coisas para comentar. Hoje a live foi natural, né? Eu mostrei poucos materiais, mas o que foi mencionado aqui realmente vocês foram buscar, vão ver bases, definições sobre isto, e eu voltarei aí com a próxima live, né? Eu darei seguimento, darei algumas informações, algumas atualizações, né? E eu vou agradecer. Quem chegou agora, a live vai ficar gravada. Tente ver desde o início, tá? E obrigado aí. E até mais.